chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter dado filhos, não ter lhe dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Porque não come? Porque está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da sua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas não ouvia som algum. Pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho, e ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram uma viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vou esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir a sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor, em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino para Eli, e Ana lhe disse: com certeza o Senhor lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor, pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, nós queremos pedir, Senhor, a tua presença, a tua orientação, que a tua palavra ela seja viva e eficaz e caindo no fértil, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. A gente leu a Bíblia, a gente leu bastante, né? Mas a gente leu o resumo da história de Ana. Então, para a gente entender, Ana não tinha filhos. Ana não tinha filhos. E Penina, a gente precisa entender que isso nunca foi a intenção do Senhor,
que um homem tivesse mais de uma esposa, mas a cultura foi se difundindo, a cultura dos povos. Eucana tinha 2 esposas, elas rivalizavam entre si, e Ana não tinha filho. Ela pedia e o Senhor não lhe dava, até que ela fez um voto com Deus e dedicou o filho que ela nem tinha engravidado ainda para o Senhor. E se comprometeu, inclusive, que ele seria um nazireu. Ela fala ali que ele não vai cortar o cabelo, né? Então, era o voto de nazireu. Era um símbolo externo que externalizava que aquela pessoa tinha um voto de caminhar junto com o Senhor. O voto de nazireu podia ser por um tempo específico ou por toda a vida. A gente tem outros nazireus, outras pessoas que fizeram voto de nazireu ao longo da Bíblia, Sansão uma delas. Possivelmente Paulo em determinado momento fez o voto de nazireu. Então não era um ritual, era só uma externalização para que os outros vissem que aquela pessoa pertencia ao Senhor. Interessante que Ana faz uma série de compromissos com Deus com um filho que ela nem esperava, que ela nem tinha ainda. E a gente vai falar hoje, claro, do Dia das Mães. Esse é o tema. A gente começa com Ana para entender a influência que uma mãe tem na vida do seu filho. Porque muito antes dela sequer engravidar, ela já tinha colocado seu filho diante do Senhor. E a Bíblia fala que ela, assim que desmamou o menino, ela pega e leva para morar com Eli. Ela passou a ver ele uma vez por ano. Quando ela ia prestar sacrifícios, ela ouvia. Na cultura hebraica aqui, o menino mamava até cerca de 5 anos de idade. Imagina você levar seu filho com 5 anos de idade para ficar estudando e com a vida totalmente devota a Deus desde 5 anos. Foi isso que ela fez. Ela teve outros filhos, você lê depois a história dela. Mas a postura de Ana sobre a vida de Samuel, antes mesmo que ela engravidasse, consagrou Samuel como um dos principais profetas do Antigo Testamento. Na verdade, ele é o primeiro grande profeta que aparece no Antigo Testamento e ele reúne os papéis de juiz, sacerdote e profeta no tempo dele. Ele unge os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. De tão importante que Samuel é. Ele é chamado desde a sua infância, a voz de Deus o chama, né? Samuel, Samuel. Ele era muito pequeno quando isso aconteceu. A Bíblia não fala quantos anos, mas a gente acredita que antes dos 10 anos de idade. Isso tudo porque uma mulher entendeu o seu papel de mãe antes mesmo de engravidar. Nossos filhos são gerados antes de nascer. Eu vou trazer alguns pontos de vista aqui. Agostinho de Hipona, que é um dos principais pais da igreja, que na católica a gente não católica, mas na católica se conhece como Santo Agostinho. Ele fala assim, devemos educar um filho 20 anos antes dele nascer. E o que ele quer dizer com isso? Que a cultura que você tem na sua família, que a cultura que você tem como casal, com seu marido, vai afetar o seu filho muito antes de você engravidar. Muito antes de você sequer imaginar que você vai ter um filho. O psicólogo e educador francês Pierre Well diz que a vida começa antes do nascimento e o útero materno é o primeiro ambiente educacional. A psicanalista francesa François Douto diz: a palavra tem poder desde o ventre. A fala da mãe influencia diretamente na construção da identidade do bebê. Ela não sabia de nada disso, não parecia que ela tinha acesso a esse tipo de estudo. Mas ela sabia de uma coisa: havia um Deus que antes que ela engravidasse já havia sonhado com seu filho. E se a sua vontade, o seu desejo estivessem alinhados com o desejo do Senhor, a palavra que ela profetizasse sobre o seu filho teria muito poder e influência sobre a identidade de Samuel. Teve? O presidente Abraham Lincoln falava, a mão que balança o berço governa o mundo. O que ele queria dizer com isso? Da influência que uma mãe tem sobre alguém. Se a gente para pensar numa viagem aqui, se Ana não tivesse essa postura sobre Samuel, como é que Samuel teria ouvido a voz de Deus para ungir Davi rei, enquanto Saul ainda estava governando? Ela consagrou o filho dela ao Senhor. Ela entendia qual era o papel e a influência dela como mãe. Ana
não tinha estudo, não tinha acesso a nada disso, mas de uma coisa Ana tinha certeza: não havia melhor lugar para o seu filho estar do que na presença do Senhor. Ana não queria um filho para competir com Penina. Ana não queria um filho para que Eucana o amasse mais, porque a Bíblia fala aqui, né, que Eucana amava Ana. Penina tinha um monte de filho, mas o que Ana queria? Eu quero um filho para quê? Para consagrar o Senhor. Porque não há melhor lugar para nossos filhos estarem do que na presença do Senhor. E é a nossa postura, a postura da nossa família, como nós nos comportamos, que vai fazer com que isso aconteça. Para a psicologia, o papel do pai tem a ver com a solidez. O pai direciona para onde ir. O papel do pai tem a ver com a estrutura, com o que eu posso e não posso fazer. E o papel da mãe tem a ver com o acolhimento. O nosso próprio corpo é isso, né? O útero é uma casinha, né? É o acolhimento, o amparo, o acolhimento, o amparo, o recebimento, tem a ver com isso. Só que se a gente para pensar biologicamente falando, eu queria que você me acompanhasse aqui, porque a gente vai de Ana para um outro extremo da Bíblia. E a ponte que vai ligar isso vai ser a gente compreender isso. O corpo do homem e o corpo da mulher são completamente diferentes. O corpo do homem é feito para ir, para alcançar. E o corpo da mulher é feito para receber. Sendo assim, quando a mulher ela tem um filho, o filho sabe que ele é filho dessa mulher, que ele reconhece pelo cheiro, pelo som da voz, por tudo, e a mulher sabe que esse filho é dela, né? E quem que diz para esse filho que ele é o pai? A mãe, né? Olha, esse aqui é o papai, essa aqui é a vovó. Não é a mãe que faz isso? Esse aqui é a titia. Então é a mãe que apresenta, a mãe que recebe algo que não é dela, que é o estranho, é a semente, porque o óvulo da mulher já está com a mulher desde sempre, ela já nasceu com potencial ali. Ela tem a menarca, que é a primeira menstruação, ela já tem todos os óvulos que vão acompanhar ela a vida inteira. Gente, biologia, amém? O homem é o corpo estranho que essa mulher recebe. E é ela que apresenta outros estranhos para o filho quando ele nasce. Ela e o filho são quase um. Quando ele nasce, ela vai apresentando o mundo, né? Os estranhos. Então a mulher, ela tem em si essa aptidão, essa prontidão para receber o que é estranho, para acolher aquilo que não é dela. Estão acompanhando? Estão caminhando comigo? Tendo esse pensamento da gente entender que é a mulher que tem esse potencial de acolher, de receber o que é de fora, vamos comigo lá para Lucas. Lá no Novo Testamento, nos 4 Evangelhos, nós vamos em Lucas 1. Capítulo 1. Versículo 26. Entendemos que Ana foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela compreendeu que o melhor lugar para o seu filho estar era na presença do Senhor. E ela consagrou seu filho ao Senhor antes de engravidar, antes de que ele nascesse. Compreendemos que a mulher ela é dotada de um dom dado por Deus de receber aquilo que não é, tanto de receber aquilo que não é nosso, que a gente gera algo que não é da gente, dentro da gente, que se separa da gente, e que vai crescer e vai querer se separar da gente. É uma aptidão muito grande, né? Vamos lá. 26. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Diga comigo, olha, você é hoje bem chata, vocês repetirem comigo. De novo, no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Guarde isso. Uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Você vai ver depois na genealogia, tanto de José quanto de Maria, eles dois são descendentes de Davi. Se você quiser estudar sobre isso. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Jesus.
Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. A mulher recebendo aquilo que é estranho ao seu corpo. Como é que isso vai acontecer? É uma coisa estranha. Como é que eu vou receber algo que não é meu, que não faz parte de mim? A mulher pronta para receber isso. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo aquilo que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Primeiro, para a gente entender um pouco, se Jesus, vamos lá, quando Adão pecou, Maria recebeu, e olha só aqui, deixa eu compartilhar algo com vocês antes de continuar. Não está sendo só difícil pregar essa palavra, foi difícil fazer, foi difícil compor essa palavra. E por que eu acho isso? Estou viajando aqui na manhã, porque eu acho que na intenção da gente refutar uma heresia acerca de Maria, a gente deixou de aprender com a maternidade santa de Maria. A gente se preocupou tanto em combater uma heresia que a gente deixou de aprender sobre a maternidade com Maria. E todas as vezes que eu sentava para fazer o escopo da pregação, foi muito difícil. Tanto teologicamente falando, a gente teve vários debates teológicos, dias e dias assim, debatendo, conversando, não, mas é por aqui, mas o fulano diz isso, o Beltrano diz isso, quanto peso espiritual mesmo, assim, sabe? Então eu creio mesmo que o Senhor está se protegendo, Então eu creio mesmo que existe uma luta desse século contra um exercício saudável da parentalidade, tanto de ser mãe quanto de ser pai. E sempre que a gente prega sobre isso, sempre que a gente prega sobre 3 papéis, como você ser filho do Senhor, não ver ele como mestre, mas como pai, como você ser pai dos seus filhos e como você ser mãe dos seus filhos, é uma luta espiritual imensa. Vocês não têm noção. Quando a gente vai falar sobre família, é incrível. Se a gente for falar sobre prosperidade, é tranquilo. Saúde, tranquilo. Aliás, se a gente falar sobre prosperidade, a gente está em termos de grande. Então, o que eu vou pedir para vocês? Nós que estamos aqui, nós sabemos que eles também, né? Que está tudo certo. Eu acho até que tem muito adulto lá para o número de crianças. E a gente precisa começar a olhar as coisas com olhos espirituais. Claro que a gente tem que ir lá, tem que ver, tem que socorrer, mas uma coisa que a gente tem aprendido nesse tempo de plantação de igreja é que os problemas que acontecem são inflados por Satanás. Aí a gente fica preocupado com o que está acontecendo aqui e não consegue perceber o viés espiritual do que está acontecendo. É tipo o faraó sobrecarregando o povo de trabalho para o povo ficar distraído e não adorar. Estou trabalhando muito, estou cansada, tem muita coisa acontecendo, muito problema, muito doente, muita distração. Então eu queria assim, né, dar errado a mídia, faz isso, acontece aqui, muita coisa acontecendo junto, a gente sabe que é espiritual. Então nós vamos fazer um combinado, nós que estamos aqui. Nós vamos compreender a espiritualidade do que está acontecendo. E vocês vão me ajudar num ponto. Vocês vão chegar para alguém que não está aqui agora, que saiu, ou que não pode estar aqui. Como essa pregação vai ficar gravada, você vai falar assim: professor, eu ouvi a pregação de domingo, encaminha para a pessoa no particular. Acho que você deveria ouvir, porque foi muito espiritual o que aconteceu. Eu não sei o que Deus está querendo falar com você, mas eu acho que você deveria ouvir. Você vai fazer
nós, você vai fazer. Combinado? Vê lá o nomezinho no grupo da igreja e encaminha para a pessoa. Tudo bem? A gente precisa começar a compreender sobre lutas espirituais. E eu estou falando a gente estou falando a gente igreja de Cristo, né? Amém. Amém. Olha como o Senhor foi bom. Já protegeu as crianças, poderia ter sido pior se caísse na cabeça de uma criança. Teria sido pior, quebrou o filtro, né? Quebrou. A gente vai seguir. Amém? Vou voltar, vou ler de novo com vocês. Vocês fizeram um combinado comigo na presença de Deus. Vocês vão lembrar as pessoas que não estavam aqui. E depois a gente vai ficar sabendo o que aconteceu. Vou ler de novo. Eu vou ler com a autoridade do Espírito Santo. Amém. Porque nós precisamos compreender a pessoa de Maria. Ele fala isso, parece uma heresia. Amém. Amém. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Repita: Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Jesus, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho. Está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Glória a Deus. Maria aceitou o que era desconhecido para ela. Era desconhecido para ela qualquer tipo de intimidade. Além dela ser virgem, ela não saber como a coisa ia acontecer, ela perguntou: tá, como isso vai acontecer? O que eu tenho que fazer? O questionamento de Maria com o anjo não é assim, viu? Como é que vai ser isso? Era no questionamento de o que eu preciso fazer para fazer parte disso. Eu sou virgem, se precisar, tamo aí, o que é para fazer? Eu quero fazer parte. Eu não conheço o que o Senhor está me chamando para fazer, mas eu quero. É o Senhor que está chamando, eu vou. As mulheres têm essa facilidade maior, homens aprendam. Por que a gente tem mais facilidade de fluir no Espírito Santo? Porque a gente aceita, vamos embora. Oxi. Os homens Por isso que eu achei incrível os homens estarem aqui na sexta-feira da vigília. O que aconteceu com os homens aqui, a palavra profética liberada sobre eles, nunca tinha acontecido na igreja. Deus trabalha na unidade. Amém. Maria aceitou o desconhecido, compreendendo que ela não teria um filho para si. E parecido com Ana, que viveu muitos e muitos mil anos antes, ela compreendeu que a melhor forma de ser mãe é você não ter um filho para você mesmo. É você ter um filho para o Senhor. Essa é a principal maternidade. Pais, essa é a principal paternidade. E o pai, ele tem muito isso de: deixa o filho, não vai crescer. Não é deixa, eu vou investir nesse menino para quando ele for, ele vai levar Jesus com ele. Amém. Embora Maria fosse de Nazaré, mais adiante, depois você lê em casa, José era de Belém, ele nasceu em Belém. E na época em que Maria estava grávida, o imperador Augusto decretou que fosse feito um censo. Sabe o que é censo? Vocês lembram antigamente que ia censo em casa? Para ver, vocês lembram disso? Então, era esse censo para contar o número de pessoas. E a gente está numa época em que a contagem do número de pessoas era a contagem do número de homens. Mulheres não eram contadas. Mas amém. Como haveria o censo? José era de Belém, que é a cidade de Davi, vocês estão me acompanhando? Mas ele morava em Nazaré, junto com Maria. Morava em Nazaré, junto com Maria. E como veio a história do censo, eles voltaram para Belém para ser contados no censo.
de todos os outros. Chegando lá, em Belém, Maria deu à luz a Jesus. Jesus era chamado Jesus de Nazaré porque ele morava em Nazaré. Mas onde ele nasceu? Em Belém. Repita comigo, Natal. Natal a gente canta música sobre isso. Então é Jesus de Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Por que é importante vocês saberem isso? Porque em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, há uma profecia dizendo que o Messias nasceria em Belém. Onde Jesus nasceu? Em Belém. Mas onde Jesus morava? Onde Jesus nasceu? Gente, vamos lá, fôlego nos pulmões, passou o susto. Onde Jesus nasceu? Onde Jesus morava? Ok, os pais de Jesus. Muito bem, eu vou ler para vocês, não precisa ler comigo. Lá em João 1,45, um livro depois, vocês lembram quando Jesus começa a chamar os homens para serem seus discípulos? Lembra? Ele chamou de mundo. E aí Filipe foi procurar Natanael. Nós vamos ler João 1,45. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus, de Nazaré, filho de José. Nazaré? Respondeu Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. De novo, onde Jesus nasceu? Onde ele morava? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas antes que Jesus fosse de Nazaré, Deus encontrou algo bom em Nazaré. E o que ele encontrou de bom em Nazaré? Deus olhou por toda a terra e encontrou Maria em Nazaré. Não há nenhuma profecia na Bíblia falando sobre Nazaré. Nazaré é uma cidade, uma região marginalizada. Não se destaca comercialmente, não se destaca por sua beleza. É próximo de Samaria, o que para o judeu da Judéia era um preconceito. Não tem nenhuma profecia falando sobre Nazaré. O que Deus encontrou em Nazaré? Maria. José não era de Nazaré, era de Belém. Quem que era de Nazaré? Nós lemos lá. Antes que Deus gerasse Jesus, ele encontrou alguém para que a humanidade de Cristo fosse gerada. E quem que ele encontrou? Essa é a importância que a gente tem quando gera os nossos filhos. Quando Deus olhou pela terra e procurou alguém para gerar o Henrique, ele encontrou. Se os nossos filhos recebem o impacto e a influência de tudo aquilo que nós falamos e fazemos desde o ventre, antes que eles recebam o impacto do que a gente fala e faz antes do ventre, Deus nos encontrou em Nazaré. Entende isso? Eu não sei o que você acha que você fez de errado durante a sua gestação. Não sei qual é a culpa que você tem, que as mães têm culpa. Alguma culpa Satanás tenta jogar também no teu coração. Eu não sei de qual Nazaré você veio. Talvez Maria pensasse assim: não, mas eu conheço as profecias. Fala de Belém, mas eu sou de Nazaré. Será que esse anjo escolheu o céu? Não sei de qual Nazaré você veio, mas Deus escolheu você para ser a mãe do seu filho. Glória a Deus. Mesmo sendo de Nazaré. E o poder do Altíssimo te alcançou. Graças a Deus. Porque não há uma vida que seja gerada sem uma legalidade do Senhor. O Espírito Santo precisa visitar. O sopro de Deus precisa soprar para que aquela vida nasça. É isso, é isso. Renata, mas a minha mãe me abandonou, me usou, me bateu, não sei. O Senhor me escolheu. Exatamente essa genética, exatamente essa história. Salmo 139 diz que Ele sabe ele nos chama pelo nome antes do nosso nascimento.
antes que Jesus nascesse em Belém, Deus encontrou Maria em Nazaré. Queria orar pelas mães. E antes, queria dar uma lição assim para vocês. Eu falei antes, né? Eu penso que nós nos preparamos tanto para combater uma heresia que nós deixamos de aprender com a maternidade de Maria. E a gente teve várias discussões não brigas, né? Debates teológicos essa semana sobre a divindade de Maria. O que é interessante porque Maria, olha que loucura, né? Ela engravida e aí ela cuida daquele Deus encarnado num homem. Aí ensina, cresce, não sei. Aí quando ele cresce, ela o adora. Porque é Deus encarnado. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Embora essas naturezas não se misturem, elas são completamente diferentes. Uma não existe sem outra a partir da encarnação de Cristo. Você entende que Jesus ressuscitou o corpo? Você lembra que a gente já leu sobre isso? Que ele ressuscita e mostra para os discípulos: toque em mim, eu tenho carne, eu tenho fome. Você tem pão, tem peixe. Aliás, toda vez que ele aparecia, ele estava com fome, né? Tem alguma coisa para comer? Entendeu? Ele ainda é, humanamente falando, porque ele ressuscitou carne, filho da Maria humana. Entendeu? O que isso quer dizer? Que nós também somos mães por eternidade. Existem duas formas de maternar, duas formas de paternar também. As coisas naturais, terrenas, a eternidade. Eu estou preparando meu filho para viver a eternidade. Eu me compreendo, porque, vamos lá, o máximo que você vai ficar com seu filho aí, tirando a minha mãe, que a minha avó tem 102 anos, mas é um fora, no geral, não vai ser isso. E aí, acabou? Qual é o legado? Então eu quero orar em dois sentidos pelas mães. Pela culpa, pela responsabilidade que você sente de algo errado que você fez, ou algo certo que você deixou de fazer durante a gravidez ou na criação do seu filho. Pode ficar de pé. Ou na criação do seu filho. As mães, todo mundo, na verdade. Vocês vão orar pelas mães. Então nós vamos orar em dois sentidos. Primeiro com as crianças aqui. Não, primeiro sem as crianças aqui, depois com as crianças aqui. E aí você vai do lado de uma mãe aí que você conhece, que está sozinha, não sei. Vou colocar a mão no ombrinho dela. Nós vamos orar por essas mulheres que estão lá ali. Então, eu ajudei. Colocou uma mão que eu tenho. Isso que você, poxa. Amém. Senhor Jesus, visita a maternidade dessas mulheres agora, Pai. As memórias que foram distorcidas por Satanás, uma culpa que traz um peso sobre-humano, Senhor. Lembrando aquilo que não foi feito, aquilo que foi feito de errado. Em nome do Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo visite cada coração e cada mente com perdão, ressignificando essa maternidade, não através de outra maternidade, não através de outra memória, mas através de novas memórias com os filhos. Que as palavras que não foram ditas durante a gestação, que não foram ditas na primeira infância, sejam ditas hoje, profeticamente, na vida dos filhos. Pai, dá a essas mães a autoridade que o mundo tenta tirar. O papel que a própria igreja tentou distorcer, não olhando para Maria do jeito que deveria olhar. Não olhando para as mães da Bíblia. Jesus, dá a essas mães autoridade, gentileza, afeto. Que o foco da maternidade de cada uma delas não seja a sua própria história de dor na infância,
mas seja a palavra de Deus. Que através dessas mulheres elas possam edificar lares, calar esbravejos, ser afetivas, amorosas, pacientes, participantes naquilo que o Altíssimo deseja fazer na vida desses filhos. E como flechas na aljava, essas crianças no tempo certo serão lançadas para o Senhor. Nos ensina a ter filhos para o Senhor. Nos ensina a, como Ana, levar as nossas crianças à tua presença, independente da idade. Nos ensina, como Maria, desde o ventre, entender que nós não estamos gerando para nós mesmos, mas sim para o Senhor. E que por misericórdia e graça o Senhor está nos deixando cuidar dessas crianças para o Senhor durante um tempo. Que nós possamos instruí-las naquilo que você é.